Oi pessoal, a Páscoa tá chegando e hoje nesse vídeo eu estou aqui acompanhada de muitos e muitos ovos de Páscoa. Por que isso, Clary? Gente, é começar a época de Páscoa, a gente tem aí 200 pessoas nas redes sociais fazendo o câmbio, fazendo a conversão do ovo em barras de chocolate e dizendo quão absurdo está o preço do ovo e o quanto é possível comprar 5 vezes mais chocolate se ele fosse só o chocolate do que se você comprasse um único ovo. Esses conteúdos são importantes? São. Principalmente agora, eu trouxe aqui uma pesquisa para vocês, principalmente agora, no cenário que a gente tá, né? Um cenário da família brasileira, das famílias brasileiras cada vez mais endividadas, um cenário de desafios e um cenário em que o preço do chocolate e do café, né, tá realmente muito mais caro. Deixa eu pegar aqui a pesquisa, ó. Vamos falar de número, então. Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que é a FIPE, os ovos de Páscoa ficaram 9,5% mais caros em 2025. Tipo, é quase 10% de aumento do ano passado para cá. E se olharmos nos últimos 3 anos, o aumento acumulado chega a 43%. Ou seja, se você tem uma criança de 5, 7 anos, há 3 anos atrás você estava pagando 43% mais barato no ovo de chocolate. É muita coisa, né, gente? Qual que é o motivo para isso? A alta do cacau no mercado internacional, clima instável nas regiões produtoras, e o que mais pesa, né? O peso da indústria sobre os produtos sazonais. É claro que o ovo de Páscoa aí vai ter um valor muito mais salgado do que se a gente comprar a barra de chocolate. Então vamos lá, eu separei videozinhos de diversas Páscoas que a gente viveu aqui em casa, vou deixar para vocês e vou trazer as dicas. As dicas são aquelas que a gente costuma, às vezes, a gente até sabe, todo mundo sabe disso, mas costuma negligenciar. Quando a gente tá falando do valor das coisas, até tá aqui o livro que fala sobre isso, o valor das coisas, é muito importante a gente começar a entender que para as crianças, sabe aquela máxima e que às vezes a gente acha até meio brega, até meio piegas, mas que ela é verdade? Presença vale muito mais do que presente? A gente precisa pensar nela nas datas comemorativas. Por quê? Porque muitas vezes a gente está focado em comprar o ovo XYZ, sei lá qual, e às vezes para a criança uma experiência divertida, um momento em família, ia valer muito mais. Então, quais as estratégias que a gente pode utilizar? Uma caixa de bombom simples, eu até trouxe aqui, mas eu não vou pegar, que todo mundo sabe exatamente uma caixa de bombom dessas de supermercado, ou pequenas guloseimas, esconder pela casa, fazer uma caça aos ovos, produzir o próprio ovo de Páscoa, comprar matéria-prima e ter esse momento junto aí em família, confeitando, né, esse produto. Ah, se me falta tempo, pode pintar também, além de confeitar, você pode pintar ovos normais, deixa secando. Vou deixar aqui também um exemplo de quando a gente fez isso aqui em casa. Mas, tô sem tempo, monta uma cesta simplesinha e acorda a criança de manhã com essa surpresa. São várias as estratégias que a gente pode utilizar para economizar na Páscoa. E o mais importante, quando as crianças já têm um entendimento maior, aí crianças a partir de 6, 7 anos, a gente já consegue até conduzir diálogo sobre isso. Então, ao escolher o ovo de Páscoa, mostrar os preços para as crianças, comparar essa conta matemática que viraliza nas redes sociais, que um ovo equivale a 5 barras de chocolate, ainda sobra troco. A gente pode fazer com as crianças, se a nossa intenção nesse ano for a de economizar. Mas aí, além dessas estratégias, que elas são batidas, a gente está acostumado, eu não posso deixar de falar a respeito delas, porque também é minha responsabilidade, se uma família precisa economizar na Páscoa, e dado esse contexto que eu trouxe aí de aumento do chocolate, do valor do chocolate, a questão também das dificuldades que às vezes a gente está enfrentando, né, financeiramente falando, então a gente precisa trazer essas estratégias. Mas por outro lado, é muito importante a gente entender que há coisas na vida que elas não vão, a conta não vai fechar financeiramente falando. Então, às vezes, grama por grama do chocolate, é lógico que não compensa você comprar um ovo, mas se para sua família esse é um ritual importante, se isso te traz uma memória, se na sua infância, quando você recebia os ovos, você gosta da embalagem, seu filho tá lá com os olhinhos brilhando e que aí você pode proporcionar, isso não vai extrapolar o seu orçamento, a gente precisa também parar
de seguir fórmulas prontas. Ninguém é obrigado a economizar em toda a Páscoa porque é uma demonstração de inteligência. Eu não vou pagar mais caro no ovo porque é burrice, eu vou comprar a barra de chocolate. É lógico que se não couber no seu orçamento, você tem que sim tomar as decisões baseadas nisso. Mas se couber, não tem problema nenhum que você proporcione isso para o seu filho. Então esse vídeo aqui, ao mesmo tempo em que ele vai te acolher no sentido de que vamos sim economizar na Páscoa, vamos focar em experiências, porque é isso que na realidade educa as crianças, mas não tem problema nenhum se no seu contexto, na sua realidade, com o seu filho, essa experiência envolver sim presentear com um ovo de chocolate. Aqui em casa eu evito ao máximo, até porque os avós acabam dando e aí acaba ficando aquele consumo excessivo. Eu procuro sempre proporcionar experiências, fazer uma caça, fazer a pintura e também como uma forma de demonstrar que a gente não precisa estar gastando tudo que está na moda, o ovo do brinquedo da moda. A gente sempre procura trazer essas questões de consumo consciente para dentro de casa, mas há momentos sim em que a gente presenteou com ovo e tá tudo bem. Por quê? Porque a gente podia pagar por esse ovo, porque isso fazia parte da estratégia que a gente quis adotar, da experiência que a gente quis viver com a criança, do momento, fazia sentido naquele contexto. Então, ao mesmo tempo em que a gente precisa sim elevar o nosso nível de consciência sobre dinheiro, sobre as finanças, o que vale a pena, o que não vale, a gente precisa ao mesmo tempo se entender e não procurar se encaixar em fórmulas prontas. A gente também não pode transformar a educação financeira numa prisão e a gente também não pode educar pelo medo e pela culpa. Eu comprei um ovo para o meu filho, poderia ter economizado, eu vou me sentir mal por causa disso. Então, a partir do momento em que uma estratégia, uma abordagem, uma forma de pensar, de viver, de interpretar o mundo tá te causando culpa, tá te fazendo mal, é melhor dar 2 passos atrás e repensar. E a ideia que eu trago nesse vídeo é a máxima de sempre da educação financeira e de tudo que envolve educação. Conheça a sua realidade, saiba o que é importante para você e para sua família, saiba o que é importante para você e para o seu filho. E dentro dessa realidade, faça o que for possível, o que for melhor para vocês. Esqueça a opinião da grama do chocolate, da conta que viralizou, enfim. Se você, de fato, quiser presentear sua criança com um ovo, e se isso não for atrapalhar, é lógico que, de forma alguma, você tem que se apertar para comprar um ovo de Páscoa, se existem outras estratégias para poder fazer isso, eu já até trouxe aqui no vídeo. Mas se essa for uma opção, e se tiver dentro da sua realidade, não há problema nenhum, gente. Vamos curtir a Páscoa, vamos viver esses momentos em família, sem culpa, sem medo, sem terrorismo. E a educação financeira serve também para isso. Tem coisas que muito valem e nada custam. As experiências que a gente pode proporcionar, as memórias que a gente pode criar. E tem coisas que às vezes a gente vai gastar algum dinheiro porque ela fez sentido para nós. E tá tudo bem se isso acontecer aí na sua casa, certo? E vamos ter isso sempre em mente. Fórmula pronta não funciona, desconfie de quem fica te dizendo exatamente o que você precisa fazer com seu dinheiro e olhe mais para si, olhe mais para dentro, olhe mais para sua realidade, para sua casa, para sua família e tome as decisões com a consciência limpa, sempre com muito planejamento, né? Com muita noção daquilo que você está fazendo, com muito respeito ao seu dinheiro, ao seu trabalho, ao tempo que você levou para conquistar, mas também com respeito a quem você é, com respeito àquilo que é importante, a esses momentos que muitas vezes, se a gente for colocar na balança o preço da grama do chocolate, se isso compensava ou não, mas aí você sabendo que, todo ano a gente vivencia isso, para o meu filho é importante ganhar esse ovo de Páscoa, e ele realmente gosta, isso vale a pena a gente às vezes abrir mão de uma outra coisa aqui para poder proporcionar, a gente faz um encaixe, a gente planeja, senta junto, conversa e proporciona isso para a criança, tá tudo certo, tá? Não tem problema nenhum. E vamos curtir esses momentos, porque a infância passa tão rápido, quando a gente vê nossos filhos já tão grandes aí, tão adolescentes, e às vezes a gente ficou se pegando em continhas, em regrinhas e deixando de viver, deixando de se permitir algumas coisas, tá? Não levem isso como uma liberação, só se vive uma vez, vamos gastar como se não houvesse amanhã. Não é isso. O que eu tô falando é justamente o equilíbrio, essa linha tênue que separa
você ficar muito preso ali, não conseguir viver experiências de fato, porque tá com um pensamento muito rígido, e algumas coisas a gente pode sim flexibilizar, e a linha que separa entre esse pensamento rígido e o pensamento de vamos gastar, vamos esbanjar, vamos comprar um monte de ovo para criança, mesmo que não couber no orçamento. Não é nem uma coisa nem outra, é o equilíbrio entre elas, e a gente agindo dessa forma, a gente tá deixando um exemplo muito bacana para os nossos filhos, de que o dinheiro, ele precisa ser controlado, a gente precisa ter controle dele, a gente precisa se planejar, a gente precisa de fato se organizar, mas ele também é uma forma de proporcionar algumas coisas pra gente, de proporcionar momentos, e desde que a gente pense, converse sobre isso e faça de maneira consciente, sendo uma escolha e bancando essa escolha, tá tudo certo, beleza? Beijo e até o próximo vídeo!